Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos ver o que? O ciclo celular de uma célula animal em mitose, tudo bem? Ciclo celular é a típica questão que você coloca o ciclo da célula em um gráfico e cai de montão no vestibular. Então tenta entender como é que funciona. Veja bem, a célula passa, como nós vimos nos vídeos anteriores, praticamente a vida dela inteira em intérfase, trabalhando em suas atividades corriqueiras, tá? As atividades do dia a dia dela, de célula, de seja lá qual for o tecido, de seja lá qual for o órgão, tá certo? Então ela está lá em intérfase. Esse período varia, em média, de 4 a 6 meses. Passaram-se 6 meses, ela vai receber ou não a informação de que vai fazer divisão ou não. Se não for fazer divisão, ela vai morrer. Se ela receber bioquimicamente a informação, faça mitose, faça divisão celular, ela vai ficar feliz da vida e vai continuar viva, né? E vai passar a sua informação genética para as filhas. Então, quando ela recebe, a minha célula vai continuar viva, senão acaba a aula aqui. Quando a célula recebe a informação, faça mitose, né? Ela vai realizar algumas coisas que eu vou contar para você e aí vai fazer a mitose. A mitose dura, como eu disse, de 1 a 24 horas, tá bom? Se eu fosse fazer isso aqui, pôr no nosso gráfico linear, ia ser menos que esse risco aqui, né? Porque isso aqui são 6 meses, aqui seria 24 horas. Então aqui é a mitose. Terminou a mitose, o que acontece? A célula volta para a intérfase. E a vida rola, tá? Então, dependendo do livro que você vai ler, você vai falar, olha, a mitose é um período entre 2 intérfases, tá? Ou, em alguns livros, você vai ver que a intérfase é o período, entre 2 mitoses. Qual está certo? Os 2, não faz diferença, tá? Então, vamos lá. Vamos entender essa intérfase aqui em gráfico. Então, imagine sua célula que tem uma quantidade de DNA X. No nosso caso, seria o equivalente a os 46 cromossomos. Lembra que cada cromossomo é uma molécula de DNA. Então, esse X seria o equivalente a 46 moléculas de DNA, tá bom? Muito bem. De novo, a célula está aqui, então a célula nasceu e vai rolar a vida, né? Esse período que ela está trabalhando nas atividades cotidianas, nós chamamos de G1, tá? G1, período G1. Esse G vem do inglês chamado gap. Gap quer dizer intervalo, tá? Então, a intérfase é dividida em fase G1, tá? Gap 1, intervalo 1. O que ela faz? Ela está fazendo o quê? Muita transcrição de RNA mensageiro, muita síntese de proteínas, muita síntese de enzimas. Resumindo, ela está com uma atividade bioquímica gigante, trabalhando, normal. Muito bem, aqui nesse momento, ela recebeu a informação, faça mitose, tá bom? Quando ela recebe a informação, faça mitose, o que vai acontecer? Uma das primeiras coisas que ela vai fazer é duplicar o material hereditário. Ela vai fazer a replicação. Lembra da aulinha de código genético? Replicar. Uma molécula de DNA vai formar 2 moléculas de DNA. Você lembra da historinha? Você tem a molécula de DNA, dupla cadeia, a gente passa o zíper nas ligações A com T, C com G, lembra? A helicase, a enzima. A molécula abre, a gente pega a enzima DNA polimerase, copia um lado da molécula, copia outro, e no final, 2 novas moléculas de DNA. Então, esse período aqui, que a gente vai chamar de S, eu replico o DNA. Aquele 46 cromossomos, lembra que eu tinha 46 moléculas de DNA, eu vou continuar com 46 cromossomos, mas eu vou duplicar a molécula de DNA. Então, eu vou ficar com 92 moléculas de DNA. Tudo bem? Então, eu dupliquei o DNA. Então, esse período é o tempo que ela gastou para fazer a replicação. Então, a fase S é a fase onde ela tem a replicação do material genético. Fechou? E aí, ela vai gastar algumas horinhas para produzir enzimas, produzir proteínas, para iniciar a mitose. Nós chamamos essa etapa de G2, Gap 2. Intervalo 2, em que ela está em pré-mitose, se preparando para entrar em mitose, tá bom? Então, fase G2, fase pré-mitótica. Então, o que cai muito no vestibular?
A intérfase, que é todo esse período aqui, ela é dividida em 3 momentos. Intervalo G1, célula trabalhando nas atividades do dia a dia, normais. Período S, onde duplica o material hereditário para entrar na divisão, para entrar na mitose. E fase G2. Fase G2 é uma fase pré-mitótica, bioquimicamente produzindo substâncias que vão auxiliá-la no processo de divisão. Ok? Muito bem, acabou a fase G2, a gente entra na mitose. Que aí você já viu a aulinha anterior. Tem a prófase, lembra da prófase? Depois a metáfase, a anáfase, onde nós separamos as cromátides irmãs. Então lembra aqui, ó, eu estou com material hereditário, cromossomo duplicado, lembra? Ele está lá no equador, eu tenho uma fibra do fuso aqui, outra no centrômero de baixo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar as cromátides irmãs, quer dizer, eu estou separando as moléculas de DNA. Só olha essa célula, porque eu vou formar 2, né? Olha essa célula, eu tenho 2x de DNA, você vai olhando para essa, com quanto você vai ficar de DNA? X, você voltou ao que tinha. Então eu vou pegar, ó, vou separando as cromátides irmãs, até voltar a ter a mesma quantidade de DNA, que é X. E aí a célula entra em telófase e forma 2 novas células. Tudo bem? Terminou a telófase, volta para intérfase, volta para a fase G1. Ok? Então, esse aqui é o gráfico do ciclo celular da célula em mitose. Ok? Espero que você tenha entendido. Vai lá para o nosso material, estude um pouquinho, faça os exercícios, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.